Bom dia, graça e paz, a paz do Senhor, receba na saudação sua, essa saudação que eu estou deliberando aqui. Eu me chamo Irmão Calixto, alguns já me conhecem lá no YouTube, eu não enxergo, né? Estou 12 anos sem visão, mas quero fazer a minha parte como Deus, através do Espírito Santo, falou comigo, que eu tenho como fazer a minha parte. Isso não impede de que eu seja um mensageiro, que eu leve a palavra para aquele que precisa ouvir, para aquele que precisa de conversão. E eu, entendendo todas essas coisas, o Senhor me lembrou desse instrumento, o qual você está ouvindo e lendo. Hoje eu quero falar um pouco, antes de começar na Bíblia, quero dizer para você, meu irmão, que nós lutamos para não sermos atacados contra o mal. Pedimos de Deus proteções de todos os lados, e eu acredito na proteção de Deus porque algumas coisas desagradáveis acontecem, e se eu não tivesse a proteção de Deus, eu não voltaria aqui mais. Entendeu? Mas como creio no que faço, creio no Deus que eu sirvo, e creio que tudo o que eu faço tem um propósito para a minha e para a sua vida, eu vou relutar até o dia que o Senhor me chamar. A mensagem colocada no YouTube é para que você ouça, envie para quem você acha que precisa de ouvir, ajude as pessoas a ter mudança de vida ouvindo algumas coisas do que eu coloco no YouTube. Nada vem de mim. Os testemunhos são coisas reais, não tem falsidade, tá? São coisas verdadeiramente reais. E as mensagens que eu coloco aqui, idem, porque eu não enxergo para ler a Bíblia, mas eu tenho um pendrive. A minha Bíblia é um pendrive. Um dia Deus vai prover de eu ter uma Bíblia com capítulos e versículos. Então, por isso que eu falo mais sobre o capítulo, e você, se tiver interesse de saber se estou falando a verdade ou não, vá no capítulo da Bíblia onde eu cito na mensagem ou nos testemunhos. Então, quero falar hoje de Mateus 13. Mateus 13, onde Jesus Cristo saiu de sua casa e foi para a beira do mar. Lá ele foi para um barco para que ficassem todos à sua frente, porque Jesus não podia sair às ruas, que tinha muitos esperando para segui-lo. Então ele no mar, dentro do barco, ele ficava à vista de todos, e todos ouviam o que ele tinha que dizer. Só que lá ele falou tudo por parábolas. Tudo por parábolas. E a primeira parábola é sobre o semeador, da boa semente, do bom solo onde caiu. Falou sobre a terra rochosa, seca, espinhos. Mas nós vamos falar da segunda parábola, do semeador. O semeador que mandou os seus servos semearem uma boa semente no campo. E quando veio o tempo da colheita, apareceram-se no meio o joio. Vamos parar bem aqui e vamos voltar um pouco aqui na prática da semeadura. Eu sou um homem que vi da agricultura, e algumas coisas que a Bíblia fala com relação à agricultura, há concordância completa, porque eu vivi isso. Então vamos lá. O joio e o trigo é uma parábola para usar um produto, mas o joio ele se dá no milharal. Você planta
8 caroços de milho, digamos que saia lá 15 espigas, 3 ou 4 não tem nada dentro. É simplesmente o joio, vazio. O trigo e o arroz, que é o mesmo processo, quando você olha para um pé de trigo e um pé de arroz, se você não tem a prática do sistema rural, você não sabe quem é quem no meio disso. Parece muito um com o outro. E o processo é o mesmo. Para a palavra do semeador e o trigo e o joio, para a palavra do semeador que planta o arroz, porque é um produto, como base teórica da palavra, semelhantes. Então, lá na roça, nós tivemos uma terra pelo INCRA, na Transamazônica, quando viemos do Paraná, foi feita uma boa derrubada e fomos estudar, fazer um curso de conhecimento, de práticas na Emater, na Embrapa, que eram os órgãos que pegavam todas aquelas pessoas que tinham vindo do sul para ensinar como plantar e como fazer as coisas. Então era eu que ia lá buscar todos esses conhecimentos, porque meus pais eram analfabetos, meus irmãos também. Então era eu que era o transmissor de todas as informações. Então todas as coisas ali eu observava tudo o que ia acontecer, porque além da Bíblia que fala do joio, também era ensinado isso na Embrapa, das falsas sementes. Então, buscamos as sementes, meu pai preparou a terra, e tem um produto, alguns produtos que se coloca dentro da vasilha onde está guardado a semente para plantar. Naquela época era o DDT, o Folidol, o Aldrin, eram os venenos muito nocivos, mas era o que protegia a semente no solo, para ele nascer fértil e saudável. Então temperava aquelas sementes lá, um saco, 2, 3 sacos com aquele veneno, e depois ia com a máquina no trabalho manual, o processo manual que eu estou falando. Uma máquina chamada matraca. Você entra na internet, você vai ver como é que é essa máquina. Pega 2 litros, 1 litro e você sai plantando a roça, a terra toda. Quando você termina a plantação, está nos meados de chuva, né? A Embrapa ensina a fase de lua, o tempo de plantar. A gente vai nessa fase. Quando vem uma chuva rápida, aquilo brota e o campo fica verde, minado de gramíneas, né? Se pode assim chamar, os pés de arroz, cada covinha com 15 ou 20 caroços. E nenhum bicho come. Os pássaros não comem, por causa dos defensivos, né? Os animais herbívoros não vão comer as plantinhas, porque elas estão perfumadas, né, com o cheiro daquele produto, e a roça consegue crescer aquela plantação linda, uma plantação sem ter predadores. Então desde aí começa todo aquele cuidado com as sementes que são lançadas no solo. Você já vai meditando, você que já conhece a parábola do que eu estou falando, você já vai meditando e vendo tudo isso para o lado espiritual. Mas agora estamos falando aqui na prática, para concordância com a Bíblia do que está escrito lá. Então cresce o arroz, ou cresce o trigo, e aí a gente vai carpir, no sul fala carpir, aqui no Amazonas, onde eu moro, fala capinar, apesar de que aqui não tem plantações de arroz, mas tudo aqui, quando é para limpar o meio de uma plantação, fala capinar. E limpando o tempo todo até a planta crescer, fica forte, protegida de ervas daninhas e todos os males. E vem o tempo da flora. No tempo da flora, é uma coisa linda. Você vê as abelhas polinizando
a roça toda com aquele ruído de abelhas para tudo quanto é canto, seja 5 hectares, 10 hectares ou 20, está cheio de abelhas polinizando, tirando ali o pólen de uma flor, levando para outra e fazendo aquele processo todo. Até aí ninguém sabe quem é o joio. Ninguém sabe. Mas quando começa a ter o amadurecimento, vem o líquido, né? Vem o líquido, é um leite, né, que dá dentro do carocinho, lá você espreme, é um leite, é líquido puro, branquinho, e aí vem o tempo que aquele leite vai se solidificando. Quando ele vai se solidificando, que vai amarelando, que você percebe o monte de joio que está no meio da plantação. Por que você percebe? Veja só uma coisa. O cacho que está produzido a 100 por 1, a quíntuplos, que está produzindo muito, com muito vigor, enquanto ele vai amadurecendo, ele vai se curvando para baixo. Ele se enche tanto de sais minerais, de vitaminas, de todos os processos que um bom grão tem, que vai pesando nele e ele vai se curvando. Aí você enxerga o joio, aí aparece o joio. O joio não se curva, porque nele não foi produzido nada. Apesar dele usar todo o carinho e o cuidado e o amor que o agricultor teve com tudo, o joio e o trigo. Mas no fim, ele não produz nada. Mas aí você começa a olhar naqueles cachos amarelados, de longe, visto de cima, parece ouro semeado por cima dos pés, amarelo como ouro. Depois vai ficando um tom amarronzado quando ele está no ponto de colheita. E você vê aquele cacho lá inteiro, reto, ereto, né? Ele não produziu nada, não tem nada nele que pesou, né, de vitamina, de bons ácidos, de boas proteínas, que ele não se rendeu. Ele está lá e a gente olha para ele e dá para entender que ele acha que todos aqueles cachos que se curvaram, cheio de todas essas graças que eu estou falando, a gente fica olhando e será que esse cacho que não produziu nada, ele está de pé, ereto, dando uma de bacana, ele acha que se prostraram os outros para ele? No dia da colheita nós vamos ver isso. E eu era o homem também da colheita. Amadureceu, vamos colher. A gente vem com o ancinho, vai cortando as torceiras e colocando eles por cima das árvores caídas, dos galhos, para amadurecer um pouco mais. E uma semana, 2 semanas depois, vem o tempo de bater aquele cacho, aquela moita, aquela torceira, para tirar a semente. Mesmo deitados, a posição que você colocar o molho de arroz, e com o peso dele ele se curva para baixo. Mas esse outro cacho que não produziu nada, ele continua ereto, deitado ali por cima das árvores, mas ele não pende para baixo. Vamos agora preparar para colher esse arroz, para bater ele e recolher as boas sementes. Prepara-se um estrado feito de madeira, coloca uma lona embaixo e vem a festa de começar a bater. Então a gente, quando começa a bater aquele arroz bom, que ele cai naquela lona lá embaixo, todo mundo batendo, parece que está vindo uma tempestade por dentro das florestas. Do ruído gostoso de ver o bom grão saindo. O joio ele não solta nada, nem o carocinho, nem a basezinha do caroço vazio não sai, porque está pregoado ali e não tem como ele sair dali, porque
os outros caem com o peso. E a gente colhe tudo, separa tudo e vai amontoando aqueles molhos com os joios, tudo junto para ser queimado. E a gente faz isso com prazer. Por que o joio? Ele se beneficiou de tudo, de todo o sacrifício, e não produziu nada. Então ele vai para o fogo, lá na mão do agricultor, com prazer. Ele vai para o fogo. Recolhemos tudo que foi batido, ensacamos e levamos para o depósito. Voltamos lá na roça, aqueles montes e montes, dunas de molhos, de feixes que foram batidos, a gente arrisca um palito de fósforo e taca fogo em tudo aquilo, porque não serve para nada. Quando vem os órgãos buscarem os arroz que estão lá na roça, os compradores, a gente reserva daqueles grãos cêntuplos, quíntuplos, sem precisar de escolher nenhum saco. Separa já a nossa própria semente, porque todos produziram com muita saúde, com muito vigor. Então o caminhão leva aquilo para beneficiar. Pensa que parou aí? Ainda não parou aí. Quando leva para beneficiar, de lá é empacotado e vem para a mesa do consumidor. Dos soberbos, dos mais abastados, dos mais humildes, todos participam desse fruto que produziu o 100 por 1. Ainda, se você mora numa grande cidade, vá pela madrugada para a praça ver o que os órgãos filantrópicos fazem nas praças pela madrugada, pelos moradores de rua, pelos órfãos que não têm família, que moram nas ruas. Eles levam panelões cheios de sopões e lá distribui aquele alimento para todos aqueles moradores de rua, os miseráveis. Eles comem um pão com sopa, e aí quando você para ver, estão lá os grãos que produziram cêntuplos. O grão de arroz está na sopa, o macarrão, que é do trigo, que produziu a cêntuplo, está na sopa, servindo os menos favorecidos até os mais abastados. Ainda tem o pãozinho que eles comem, que é feito do trigo, o trigo que produziu. O que não produziu não está ali, porque ele não produziu, não foi capaz de produzir para alimentar e fortificar a vida de alguém. E agora vamos lá na palavra. Quando Jesus termina todo o processo das parábolas, ele se levanta e vai para casa. Quando ele chega em casa, os discípulos perguntam: explica-nos sobre o joio e o trigo. Explica para nós, que nós não entendemos. E Jesus começa a fazer todas aquelas explicações que você vai lá na parábola ler e buscar esse entendimento. Você não pode só ouvir e se dar por entendido. Vá lá e veja tudo o que Jesus falou. Ele começou a explicar todas as coisas sobre a boa plantação, sobre o semeador, sobre a colheita, sobre o joio. E você vai estudar mais, porque você vai ler Mateus 13 todo, e ele vai explicar da primeira parábola sobre as boas sementes, as que não produziram, aquelas que animadamente brotaram, mas vieram as dificuldades e sufocaram. Você vai ver, você vai ler todas essas coisas. Da prática lá da roça, a parábola do semeador. E Jesus lá explica o que significa o joio. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não sejamos nem aproximadamente
um joio. Porque o joio é tudo aquilo que nos atrapalha diante das coisas que temos que fazer para Deus, para o Senhor, e outros o impede de fazer. Tudo isso é joio. Todas as vezes que não estendemos as mãos ao órfão, à viúva, aos necessitados, órfãos de filhos, órfãos de pais, de mãe, que nós não estendemos, nós não visitamos, nós não cuidamos, tudo isso é a princípio de um joio. Muitas das vezes nós falamos muitas coisas bonitas. Muitas coisas bonitas. Eu estou aqui ministrando. Muitas das vezes a gente ouve palavras de ministração que são só falácias. Na prática elas não existem. Estamos a passo do joio. Muitas vezes nós levantamos o dedo, acusamos um ou outro que está fazendo as boas coisas a serviço do Senhor, com o propósito de desanimá-lo para não fazer. Isso é princípio de um joio. Muitas vezes nós não perdoamos, somos soberbos, orgulhosos, sabemos o que nós fizemos de errado contra o nosso próximo, mas não pedimos perdão, fazemos de conta que não aconteceu nada. Isso é princípio de um joio. Não carregamos a cruz do nosso próximo, ajudando ele a carregar a cruz, o fardo dele. Fazemos de conta que ele não existe. De longe o enxergamos e mais longe nós ficamos dele. É princípio de um joio. O faminto que está à nossa volta, desempregado, famílias inteiras desempregadas, passando necessidade, pregamos o amor, entendemos tudo sobre o auxiliar, o próximo, mas nós não fazemos. Os recursos, nós temos outros objetivos, menos para ajudar o necessitado. Isso é princípio de um joio. Serve para qualquer um que tem ouvido para ouvir. Há quantas denominações que tudo que se entra para a igreja não sai um diferencial para ajudar essas pessoas que eu estou falando. Você que está ouvindo, você é o grão. Se você tem um entendimento no seu coração, você é o grão que se fez cêntuplo. Distribua toda aquela proteína, sais minerais que a palavra, o Espírito Santo derrama sobre você. Você aprende dia após dia, sendo você o servo do banco ou o líder. Não está aqui diferenciando ninguém a mensagem que eu estou colocando. É para todos. Você, se está vitaminado de todos esses processos, que a palavra, que o tempo, que a verdade, que o amor se derramou sobre você, distribua. Faça com amor. Faça com amor. Não sejamos pessoas que escolhemos bajuladores. Ali nós estamos o tempo todo. Mas os mais humildes e necessitados, nós os mantemos longe. Não sejamos esses homens indo a passo do joio. Porque tudo isso será cobrado no último dia. Muitas das vezes as pessoas não têm a coragem de dizer isso para ninguém, e muito menos para um líder, porque ele é o líder. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quer praticar o que está sendo dito aqui? Pratique. Não quer? Continue. No dia do juízo, nós vamos acertar conta com o Senhor. É lá que nós vamos ter que explicar o porquê de tudo que não fizemos na prática que a palavra diz. Sejamos amorosos. Eu não enxergo. Luto para fazer o melhor. Luto para fazer com os meus irmãos. Luto para viver a paz, a união, a comunhão. Penso 10 vezes antes de dizer algo que possa prejudicar o meu irmão, ou a família do meu irmão, ou a igreja, ou os meus amigos ímpios, que às vezes eu tenho que usar o tempo inoportuno, ou não, que o apóstolo Paulo ensina, e às vezes eu tenho que falar para o ímpio algumas coisas que são um pouco pesadas, mas eu
conto até 10 para que saia da minha boca palavras do Espírito Santo de Deus, que não subjugue ninguém, que não diminua ninguém, que não humilhe ninguém, e que eu seja exemplo. Quando eu falar, ser exemplo. Eu luto muito para isso. Sei que sou falho. Sei que sou falho. Eu sei o tempo que eu passei agora, esses dias, um pouco magoado, o coração doído. Sou falho. Mas, como eu sei o que tem que ser feito, eu dou a volta por cima, indo aos pés do Senhor, perdoando, tirando as mágoas do meu coração, voltando a viver o amor com o meu algoz, entendeu? Quantas vezes ele me feriu, eu quero lutar para que eu volte à paz, o amor. E o perdão, aquele perdão que a pessoa sabe que fez e não pede, entendeu? Mas não dá uma oportunidade para que a gente sente e converse. Então eu tenho que perdoar no meu coração. E o perdão de verdade. Quem se levanta contra mim, quando me vê novamente, me vê eu tratando com o mesmo carinho, não com a indiferença, entendeu? Lutando para que essas coisas não entrem no meu coração. Pode até na minha afeição não estar mostrando aquele sorriso extremo do passado, mas no meu coração tem o amor, tem o perdão, tratar com respeito. Se é líder, tratar o líder com respeito. Se é servo de banco, tratar ele com respeito. Se é o ímpio lá, tratá-lo com respeito, porque o ímpio sempre também tem um dizer. Você bota um monte de mensagens, coisa linda, mas continua cego. E você, se não tiver os pés no chão, você parte para a carne. O meu propósito dos meus olhos é entre eu e Deus, e eu sei do que estou falando. Tá? Eu sou um homem que ouço a voz do Espírito Santo de Deus. Se você não ouve, ou nunca ouviu, ou não acredita nisso, muitas das vezes há prova, a gente observa que as pessoas não acreditam nessas coisas. E acha que a gente está falando palavras de falso profeta. Busque no Senhor entendimento, para o Espírito Santo falar. Ele fala com você através da sua oração. Ele fala com você através de um mensageiro, de um servo. Ele fala com você até através do ímpio. Porque se a dificuldade de ouvir a gente fazer a diferença, lembre que um jumento falou. Balaão não queria ouvir as coisas que Deus impedia, não queria ver as coisas que Deus impedia, que ele não passasse para ir fazer o mal que ele queria fazer. E a jumenta falou com ele. Tá? Não deixe que uma pedra fale com você, que uma coisa que você vai ter por aberração fale com você. Ouça as mensagens e as vozes do Espírito Santo falando no seu coração. Vamos mudar os nossos comportamentos, meus irmãos. É dia de mudança, é tempo de mudança. Nós pregamos muito que Jesus está para voltar, mas há momentos que a gente para observar que nós não estamos preparados, apesar de dizermos que estamos. E no céu só entra justo. No céu não entra injusto, não entra covardes, não entra soberbos, não entra orgulhosos, não entra invejosos, homens de coração duro, que não perdoa, pessoas que são impossíveis de se levar, porque acha que tudo que ele entende é aquilo só, e o resto que aparece em frente dele não é coisa de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a nossa vida, e que estejamos preparados para qualquer momento, quando o Senhor prestar conta, pedir conta de nós, nós temos a certeza de que iremos para o céu. Temos que ter essa certeza. Aproveite e pare para meditar e veja se tudo que nós fazemos, tudo que eu faço,
e tudo que você faz nos dá a garantia de irmos para o céu. Fiquem na paz e tenham um bom dia.